Quando um surfista estava sozinho no meio do oceano, um dos predadores mais temidos do planeta surgiu ao lado da sua prancha e, em vez de atacar, fez algo que ninguém conseguiria explicar. Foi então que aconteceu algo ainda mais estranho. A orca começou a empurrar a prancha, como se estivesse tentando levá-lo para algum lugar. Mas por que um animal selvagem pediria ajuda a um humano? O que ela estava tentando mostrar no meio daquele mar silencioso? E que descoberta chocante aguardava alguns metros adiante na costa? O mar estava calmo naquela manhã, quase silencioso. Lucas deslizava lentamente sobre a superfície azul, sentado em sua prancha e esperando a próxima onda. O sol nascia atrás das falésias, tingindo o horizonte de laranja e dourado. Era exatamente por momentos assim que ele voltava todos os anos para aquela pequena praia afastada. Então a água ao lado dele se abriu. Um corpo negro enorme emergiu da superfície com um sopro forte que ecoou no silêncio do mar. Lucas congelou. A poucos metros de sua prancha, uma orca gigantesca nadava ao redor dele. Seu coração disparou instantaneamente. Ele sabia o que era aquele animal, um dos predadores mais poderosos do oceano. Instintivamente, seus dedos apertaram as bordas da prancha, prontos para remar o mais rápido possível em direção à praia. Mas algo estava estranho. A orca não avançava, não mergulhava para atacar. Ela apenas girava ao redor dele em círculos largos, mantendo uma distância cuidadosa, como se estivesse avaliando cada movimento do homem. Lucas respirou fundo, tentando controlar o medo. Então a orca fez algo inesperado. Ela se aproximou devagar e tocou levemente a ponta da prancha com o focinho. O toque foi tão suave que quase pareceu intencional. Lucas franziu a testa. "O que você está fazendo?" murmurou, olhando para o animal. A orca se afastou alguns metros, nadou em linha reta e então virou o corpo novamente em direção a ele, como se estivesse esperando. Por alguns segundos, homem e animal ficaram ali, imóveis no meio do oceano silencioso. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela criatura não estava caçando, ela estava tentando mostrar algo e, de alguma forma impossível de explicar, ele teve a estranha sensação de que precisava segui-la. Lucas permaneceu imóvel por alguns instantes, ainda tentando entender o que aquela aproximação significava. A superfície do oceano estava tranquila outra vez, apenas pequenas ondulações quebrando ao redor da prancha. Logo abaixo da água clara, a orca continuava deslizando lentamente, mantendo-se por perto. Ela não demonstrava agressividade. Pelo contrário, seus movimentos pareciam medidos, quase cautelosos, como se estivesse tentando não assustá-lo. Lucas respirou fundo e se ajeitou sobre a prancha. A estranheza daquela situação trouxe à tona uma lembrança antiga. Ele conhecia aquele mar melhor do que qualquer outro lugar no mundo. Desde criança, aquele pedaço de litoral fazia parte da sua vida. Seu pai havia sido pescador naquela região durante décadas. Lucas crescera ouvindo histórias sobre as correntes traiçoeiras, os cardumes migratórios e as criaturas gigantes que cruzavam aquelas águas profundas. Quando era pequeno, o pai costumava apontar para o horizonte e dizer: "O oceano é como um livro vivo. Quanto mais tempo você passa nele, mais ele te conta histórias." Lucas acreditava nisso. Ao longo dos anos, ele tinha visto golfinhos brincando nas ondas, tartarugas gigantes emergindo para respirar e até baleias migrando ao longe durante certas épocas do ano. Mas orcas eram raras, extremamente raras. A primeira vez que ele ouvira falar delas naquela região foi quando tinha 15 anos. Um velho pescador da vila jurava ter visto um pequeno grupo cruzando a costa durante uma madrugada de inverno. Na época, muitos duvidaram. Orcas eram conhecidas por habitar águas mais frias e profundas. Elas raramente apareciam tão perto da costa tropical. Ainda assim, Lucas sempre teve curiosidade por elas. Ele lembrava de passar horas assistindo documentários sobre aqueles animais impressionantes. Sabia que eram inteligentes, altamente sociais e capazes de estratégias de caça incrivelmente complexas. Mas também sabia outra coisa. Elas não costumavam se aproximar de humanos daquela forma.
muito menos de um surfista solitário no meio do mar. Lucas voltou a olhar para a orca. O animal havia emergido novamente, soltando um sopro forte antes de mergulhar outra vez. Seu corpo se movia com uma elegância poderosa, como se cada gesto tivesse sido calculado. Ele notou algo curioso. A orca parecia menor do que imaginara inicialmente, grande, sem dúvida, mas não colossal como os adultos que ele costumava ver em vídeos. Talvez fosse jovem. Essa possibilidade despertou outra lembrança. Anos atrás, durante uma temporada de pesca com o pai, eles haviam encontrado um golfinho ferido preso em uma rede abandonada. Lucas lembrava perfeitamente da sensação de impotência enquanto o animal lutava para se libertar. Seu pai não hesitou. Mesmo com o risco de se aproximar demais de um animal selvagem, ele cortou a rede com uma faca e libertou o golfinho. Lucas jamais esqueceu o momento em que o animal finalmente nadou livre. Naquele dia, seu pai havia dito algo que ficaria marcado em sua memória. Às vezes o mar coloca uma vida na sua frente, só para ver o que você vai fazer com isso. Lucas voltou ao presente. A orca agora nadava em círculos mais amplos, mas nunca se afastava completamente. De vez em quando, ela voltava à superfície e parecia olhar diretamente para ele. Era impossível saber se aquilo era imaginação ou realidade, mas Lucas tinha a estranha impressão de que o animal estava observando suas reações, testando sua paciência, esperando. O vento suave da manhã balançava levemente a água ao redor da prancha. A praia ainda estava distante, uma faixa clara de areia entre as falésias e o mar. Lucas percebeu algo que o deixou ainda mais intrigado. Se a orca quisesse ir embora, já teria desaparecido. Nada aprendia ali. Mesmo assim, ela continuava voltando. Uma parte dele tentava explicar tudo de forma racional. Talvez o animal estivesse apenas curioso. Talvez estivesse investigando um objeto estranho na água, a prancha. Ou talvez estivesse seguindo algum cardume invisível sob a superfície. Mas havia um detalhe que não se encaixava em nenhuma dessas explicações. A orca não estava apenas nadando, ela estava voltando, repetidamente, e toda vez que retornava, aproximava-se um pouco mais. Lucas percebeu que seu medo inicial havia diminuído. Ainda havia cautela, claro, mas agora havia algo mais forte, curiosidade. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, observando a água cristalina abaixo da prancha. O corpo escuro da orca apareceu novamente, movendo-se lentamente sob ele. A enorme nadadeira dorsal cortava a superfície como uma lâmina silenciosa. Por um instante, Lucas sentiu algo inesperado. Não parecia a presença de um predador. Parecia ansiedade. Lucas continuou observando a superfície da água. Por alguns segundos, tudo ficou silencioso novamente. Então a orca reapareceu. Desta vez, muito mais perto da prancha. O enorme dorso negro rompeu a superfície com um movimento suave, mas decidido. Lucas sentiu o corpo inteiro se enrijecer. A distância entre eles agora era tão pequena que ele podia ouvir o som da respiração do animal. Um sopro profundo, o ar quente misturado com cheiro salgado do oceano. Instintivamente, Lucas pensou em remar para longe. Aquela era a reação natural de qualquer surfista diante de um predador daquele tamanho. Mas antes que ele pudesse se mover, a orca fez algo estranho. Ela nadou lentamente ao redor da prancha e então parou. Seu corpo ficou parcialmente inclinado, quase como se estivesse tentando olhar diretamente para ele. Por alguns segundos, nenhum dos dois se moveu. Lucas percebeu algo inesperado naquele olhar escuro e brilhante. Não havia agressividade, havia urgência. Então o animal se afastou alguns metros, nadando em linha reta em direção ao norte da costa. Lucas pensou que ela finalmente estivesse indo embora, mas poucos segundos depois, ela virou o corpo novamente e voltou. Desta vez nadando direto para ele. Seu coração acelerou. A orca chegou perto da prancha, diminuiu a velocidade e então empurrou suavemente a lateral da prancha com o focinho. O toque foi cuidadoso, controlado, quase delicado. Lucas perdeu o equilíbrio por um instante e precisou apoiar as mãos na prancha para não cair. "Ei!" ele murmurou, surpreso.
A orca se afastou novamente e mais uma vez nadou alguns metros naquela mesma direção. Lucas acompanhou o movimento com os olhos. O animal então parou e virou o corpo para olhar para ele, como se estivesse esperando. Lucas franziu a testa. "Você quer que eu vá para lá?" O oceano respondeu apenas com o som suave das ondas. A orca voltou mais uma vez. Desta vez, o empurrão na prancha foi um pouco mais insistente, não agressivo, mas claro o suficiente para não deixar dúvidas. Ela queria conduzi-lo. Lucas engoliu seco. Nada daquilo fazia sentido. Animais selvagens não pediam ajuda a humanos, principalmente predadores gigantes do oceano. Mesmo assim, havia algo naquele comportamento que parecia intencional demais para ser coincidência. A orca se afastou novamente, nadando alguns metros à frente, e novamente parou, esperando. Lucas olhou para a praia ao longe. Depois olhou para a orca. Uma mistura estranha de medo e curiosidade tomava conta de sua mente. Se fosse qualquer outro animal, ele talvez tivesse ignorado aquilo, mas ele lembrava de tudo que sabia sobre orcas, sua inteligência, sua capacidade de comunicação, suas relações familiares incrivelmente fortes. Lucas respirou fundo. "Certo", disse em voz baixa. Ele começou a remar lentamente na direção em que a orca havia indicado. Imediatamente o animal voltou a se mover, nadando alguns metros à frente dele. O padrão se repetiu várias vezes. A orca avançava um pouco, parava, olhava para trás. Lucas remava. Aos poucos, eles começaram a se deslocar ao longo da costa. O mar continuava tranquilo, mas agora Lucas sentia um peso crescente no peito. Algo não estava certo. A orca parecia cada vez mais inquieta. Seus movimentos se tornavam mais rápidos, mais agitados. Ela mergulhava, desaparecia por alguns segundos e reaparecia mais adiante, sempre certificando-se de que Lucas ainda estava atrás. Depois de alguns minutos remando, Lucas percebeu que estavam se aproximando de uma parte mais rasa da costa. Ali, as ondas quebravam com mais frequência contra a areia. A água tornava-se gradualmente mais clara. A orca avançou mais alguns metros e mergulhou novamente. Desta vez, demorou mais para reaparecer. Lucas continuou remando. Então ele viu algo. No início parecia apenas uma forma escura sob a água rasa. Grande demais para ser uma rocha. Grande demais para ser um tronco. Lucas diminuiu o ritmo das remadas. Seu coração começou a bater mais forte. A água à frente parecia se mover. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que estava vendo. Então, a verdade começou a se formar diante de seus olhos. Naquele instante, Lucas percebeu que a jovem orca não estava apenas guiando-o pelo oceano. Ela estava tentando mostrar algo muito errado. Lucas parou de remar. Agora, com a água mais rasa e clara, a mancha escura à frente começou a revelar sua verdadeira forma. Não era uma rocha, nem um tronco. Era um corpo gigantesco. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. A poucos metros da linha de areia, uma enorme orca adulta estava deitada de lado, presa na faixa onde o mar já não conseguia alcançá-la completamente. Seu corpo maciço brilhava sob a luz do sol da manhã, coberto apenas por uma fina camada de água que evaporava lentamente. Ela estava encalhada. Por um instante, Lucas simplesmente ficou olhando, tentando processar o que estava vendo. A orca jovem emergiu novamente ao lado da prancha, respirando de forma mais rápida agora. Seus movimentos eram completamente diferentes dos de antes. Não eram mais calmos, eram desesperados. Ela nadava até a orca presa. Depois voltava rapidamente até Lucas. Depois retornava novamente até o corpo imóvel na areia, repetidamente, como se estivesse tentando mostrar exatamente o que estava acontecendo. Lucas sentiu um aperto no peito. Meu Deus! A orca adulta soltou um som profundo, um tipo de vocalização grave que ecoou pelo ar silencioso da praia. Não era o som poderoso que ele já havia ouvido em gravações de documentários. Parecia mais fraco, mais pesado, quase como um lamento. Lucas olhou rapidamente ao redor. A praia estava completamente vazia. Nenhum barco,
Nenhum pescador, nenhum outro surfista. Só ele. E dois animais gigantes lutando contra o tempo. A maré estava baixa, baixa demais. Lucas conhecia aquele trecho da costa. Quando a maré recuava muito, a água podia demorar horas para subir novamente. Horas que aquela orca talvez não tivesse. O sol continuava subindo no céu, ficando cada vez mais forte. Lucas olhou novamente para o animal encalhado. Seu corpo se movia lentamente, tentando se ajustar na areia úmida, mas o peso colossal parecia prendê-la cada vez mais. A orca jovem voltou até ele outra vez. Desta vez, ela ficou parada na água, olhando diretamente para Lucas. Não havia mais dúvida. Ela sabia que ele estava ali, e sabia que ele poderia ser a única chance de salvar sua mãe. Lucas sentiu o coração bater forte no peito. Uma pergunta ecoou em sua mente. Mesmo que ele quisesse ajudar, como um único homem poderia salvar uma criatura daquele tamanho? Sem perder mais tempo, ele virou a prancha em direção à praia e começou a remar com toda a força. Seus braços cortavam a água em movimentos rápidos, enquanto sua mente tentava organizar um plano. Atrás dele, a pequena orca continuava nadando inquieta ao redor da mãe encalhada. Cada segundo parecia precioso. Quando Lucas finalmente alcançou a areia, saltou da prancha e correu pela praia em direção às casas simples no alto das falésias. Seus pés afundavam na areia quente, enquanto ele gritava antes mesmo de chegar. "Preciso de ajuda! Rápido!" A porta da primeira casa se abriu. Seu irmão mais velho apareceu confuso, seguido por sua mãe e por um vizinho que morava ali perto. Lucas mal conseguiu recuperar o fôlego enquanto apontava para o mar. Uma orca, ela está presa, encalhada ali na maré baixa. Por um instante ninguém disse nada. Então todos começaram a se mover ao mesmo tempo. Cordas foram puxadas de um galpão. Baldes, mangueiras e toalhas velhas foram recolhidos às pressas. Um pequeno grupo desceu correndo pela trilha que levava até a praia. Quando chegaram ao local, todos ficaram em silêncio. A enorme orca estava exatamente como Lucas havia descrito. Deitada de lado, seu corpo gigantesco parecia ainda maior fora da água. A pele negra brilhava sob o sol forte, e seus movimentos eram lentos, pesados, como se cada tentativa de se mexer consumisse o resto de sua energia. A pequena orca circulava nervosamente na água ao redor. Por um momento, todos sentiram o mesmo pensamento atravessar suas mentes. Era impossível mover aquele animal. Mesmo com todas as pessoas ali juntas, a orca pesava toneladas. Empurrá-la de volta ao oceano não era uma opção. "Então a gente mantém ela viva", disse o irmão de Lucas, finalmente quebrando o silêncio. Sem perder tempo, eles começaram a agir. As toalhas foram mergulhadas no mar e colocadas cuidadosamente sobre o corpo da orca para protegê-la do calor. Baldes de água salgada começaram a ser jogados sobre sua pele para evitar que ressecasse. Alguém conectou uma mangueira improvisada que alcançava a água do mar. Um fluxo contínuo começou a cair sobre o enorme corpo do animal. No início, a orca reagiu com movimentos lentos da cauda, levantando pequenas nuvens de areia molhada. Lucas ficou próximo à cabeça do animal, mantendo distância suficiente para não assustá-la, mas perto o bastante para observar. Então algo extraordinário aconteceu. A orca levantou lentamente a cauda e a moveu de um lado para o outro. Não parecia um gesto de luta. Parecia reconhecimento, como se soubesse que aquelas pessoas estavam tentando ajudá-la. Lucas sentiu um nó apertar sua garganta. O sol subia cada vez mais no céu. Minutos se transformaram em horas. Mesmo com os braços cansados e as roupas completamente encharcadas, ninguém parou. Baldes continuavam sendo preenchidos. Toalhas continuavam sendo molhadas. A pequena orca nunca se afastou. Ela nadava em círculos próximos, emergindo repetidamente, como se estivesse observando cada esforço humano. O calor do meio-dia parecia interminável, e todos sabiam que apenas uma coisa realmente poderia salvar aquela gigante: a maré.
Agora, tudo dependia de quanto tempo eles conseguiriam mantê-la viva, até que o oceano voltasse para buscá-la. As horas passaram lentamente naquela faixa de areia. Quando o sol já começava a descer no céu, Lucas percebeu a primeira mudança. No início foi quase imperceptível. Uma fina camada de água avançando alguns centímetros sobre a praia. A maré estava voltando. Ninguém disse nada, mas todos perceberam ao mesmo tempo. Pouco a pouco, o oceano começou a recuperar o espaço que havia perdido horas antes. A água se aproximava lentamente do corpo da orca, tocando primeiro sua cauda, depois parte do flanco. Lucas sentiu uma onda silenciosa de esperança atravessar o grupo. "Está subindo", murmurou alguém. Mais alguns minutos passaram. A água agora cobria boa parte do corpo do animal. A orca começou a se mover com mais facilidade, balançando a cauda com mais força, enquanto o mar voltava a sustentá-la. Então, finalmente, aconteceu. Com um poderoso impulso, a enorme criatura conseguiu se endireitar. Por um instante, todos prenderam a respiração. A orca ficou imóvel na água rasa, como se estivesse recuperando as forças. A pequena orca apareceu imediatamente ao lado dela, nadando em círculos rápidos. Lucas sentiu um sorriso involuntário surgir em seu rosto. Elas tinham conseguido. Mas antes de partir, a mãe fez algo inesperado. Ela virou lentamente o corpo em direção à praia. Por um momento que pareceu eterno, a orca permaneceu ali, olhando para as pessoas que tinham passado horas tentando salvá-la. Então ergueu a cauda acima da superfície e a moveu suavemente. Um gesto simples, mas impossível de ignorar. Poucos segundos depois, mãe e filhote mergulharam juntos e desapareceram no azul profundo. Lucas ficou parado na areia, observando o horizonte. Naquela tarde, ele entendeu algo que seu pai sempre dizia: o oceano realmente conta histórias, e algumas delas você nunca esquece. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.